Cinegrafistas todos compenetrados hoje, Lucas Santos. Estão sérios. Olha o Ismael que tá sério. É bom ficar sério mesmo. Esse é o Bolota, tá sério, né, Bolota? O Bolota tá sério, o Ismael tá sério, tá todo mundo sério. O que tá acontecendo tá todo mundo sério. Ai, vamos dar risada, né, gente? Tem Dar que risada, rir. porque senão a gente chora. Então vamos rir. É mais ou menos assim, quando você vai fazer faxina na sua casa, você não tira tudo do lugar. Dá um você trabalho, não, dá um né? trabalho. Fica um caos, não fica? Mas depois fica tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, acredita nisso. Isso. Sexta-feira, né, Luquinha? A gente tá aqui no melhor momento das nossas vidas, pertinho de cada um de vocês. Vamos falar de um assunto bem importante e delicado também, você não precisa se identificar. Mas bora nós, para nossa mensagem do dia, alimentar a alma e o coração? Às vezes é difícil acreditar nas pessoas, né? Então faz o seguinte, deposite a sua confiança em Deus, porque ninguém é totalmente verdadeiro o tempo todo. Acredita nele, ele nunca falha. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio verde que tá de zócoros. O que tem no programa? Só passarela desaba na Avenida Brasil, via expressa do Rio de Janeiro, e Morgan Freeman é acusado de assédio sexual. Dia de conversar bastante e abrir o coração, então fique à vontade para fazer sua pergunta. E lembrar que tem sorteio, dá tempo de você participar ainda no nosso Face, é um kit da Polipet, são vários produtos para o seu bicho de estimação. Marcou 2 amigos, curtiu, compartilhou, já está concorrendo. E corre no Instagram também para saber quem levou aí o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Lembrar que acabando o programa, já tem prêmio lá para você participar também, novos prêmios. Bora conversar bastante, bora papiar, papo de sexta. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa situação toda que está aí acontecendo no país, Luquinha com a Dani, a gente vai atualizar você. Mas agora a gente vai falar de uma vontade que para muita gente é incontrolável, Luquinha. Comer, beliscar o tempo todo, começa com um negocinho ali, outro ali, quando você vê, acabou tudo da geladeira e a sua fome não. Aí a pessoa fala, eu estava muito ansiosa, comi demais. Eu tô triste, eu como demais. Eu tô nervosa, eu como demais. Tudo é motivo para comer demais. Quando é considerado compulsão alimentar? Você pode participar porque a gente aprende demais com você e não precisa se identificar. Ele está aqui para nos orientar, o psiquiatra Roland Ambrosio. Ei, doutor. Conseguiu chegar, né, doutor? Consegui. Obrigada, Tudo bem? Obrigado, doutor. doutor. Fica à vontade. Viu? Obrigado. E quem nunca também, né, Sol, exagerou na comida, né? Quem Seja por nunca? ansiedade ou até por uma gula, que Quem a pessoa nunca? entende como gula. Quem nunca? Às vezes você está naquela, eu quero que se dane, eu vou comer mesmo. Hoje, amanhã você fala, eu quero que se dane outra vez, eu vou comer mesmo. E vai a semana toda assim. Doutor, quando é considerado compulsão alimentar? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é a compulsão. Correto. Então, a compulsão alimentar, toda vez que você perde o controle da situação e você passa a ser dominado por outra força, no caso da gratificação imediata, você já vai ter um distúrbio. E nesse distúrbio vai ter N consequências, alterações de peso, inclusive sensação de infelicidade, de culpa, né? Então aí você já teria um problema instalado. A pessoa quando joga toda a tristeza, toda a raiva, toda a insatisfação com ela mesma na comida já é um tipo de compulsão? Sim, sem dúvida. Já é considerado um tipo de compulsão, sim. Entendi. Então assim, se você está naquele momento... Tem alguns momentos da vida da gente que é como você disse, né, Luquinha? A gente joga na comida, mas se isso está se tornando constante, é hora de procurar ajuda. Solange, tem alguma pessoa aqui de Taubaté, e ela é um querido, na verdade, desculpa, disse que a compulsão alimentar já fez ele engordar bastante. E isso está afetando agora a autoestima também. Então, é uma cadeia, na verdade, é um ciclo sem fim que vai desacandeando em outras coisas, né? Exatamente, é um ciclo onde a pessoa tem a gratificação imediata e dali por diante ela passa a ter diversas consequências estas do ponto de vista psicológico e inclusive do ponto de vista clínico, onde a pessoa pode ter, com o ganho de peso, alteração de pressão, alterações de glândulas como tireoide e tudo mais, porque a massa corporal da pessoa aumenta muito, então essas glândulas ficam sobrecarregadas, acontece uma série de coisas, enfim. E a autoestima vai embora, né? A pessoa vai ficando triste, porque a imagem vai se alterando, né? Tem uma querida aqui, já a gente vai entrar na história dela. Ela mora na cidade de Botucatu, a Edna. Ela diz assim que ela se sabota.
que ela acha que ela não tem compulsão, mas ela tem compulsão e ela fica com raiva quando os outros falam sobre comida na frente dela. A gente vai te ajudar. Deixa eu mandar um beijo para outra Edna Aguilar, que está aqui ligadinha no programa, viu, Luquinha? Beijo, Edna. Obrigado, Marcelo, também, Rezende, pela companhia, pelo carinho. A gente agradece essa companhia mesmo. E agora, só com a Dani, a gente traz para você as notícias da redação. Luquinha, eu vou fazer um desafio agora para você. Dos 11 ministros do STF, fala um nome. Um? É. Ai, meu Deus, não sei por quê. Ele fez o quê? Ele não soltou. Ah, ele não soltou? Mas ele autorizou uma coisinha aí. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por 2 meses do inquérito contra os senadores tucanos, Aécio Neves e Antônio Anastasia. E nós vamos saber os detalhes com a nossa linda repórter, Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha, Gilmar Mendes já havia ampliado por mais 2 meses outra investigação também contra Aécio, a que apura se o senador teve participação em suposta maquiagem dos dados sobre o Banco Rural com o objetivo de esconder a existência do mensalão mineiro. Desta vez, a investigação é se Aécio Neves e Anastasia receberam vantagens indevidas na campanha de Anastasia ao governo de Minas Gerais no ano de 2010, a pedido de Aécio Neves. A investigação foi aberta em abril do ano passado, a partir das delações premiadas da Odebrecht. A suspeita é de pagamento de 5,5 milhões de reais em vantagens indevidas para a campanha de Anastasia ao governo de Minas em 2010, a pedido de Aécio. A Polícia Federal pediu mais 60 dias de prazo para concluir a análise de dados no sistema do setor de propinas da empreiteira. Aécio já é réu em processo no Supremo, aberto após a delação da JBS. O senador tucano é alvo de outros 8 inquéritos, parte deles distribuído pelo Supremo às instâncias inferiores da Justiça, após a restrição do foro privilegiado. Vamos acompanhar tudo de perto. E condenado na Lava Jato, a gente comentou esse assunto ontem, o ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, se apresentou à Polícia Federal em São Paulo para começar a cumprir pena de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa tentou de tudo até a última hora para evitar uma prisão, né, Dani? Mesmo, viu, Solange? Olha, o ministro Luiz Edson Fachin do STF rejeitou nesta quinta-feira o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Após a condenação, a defesa do ex-tesoureiro do PT recorreu ao Supremo pedindo, que ele não fosse preso até que todos os recursos sejam analisados pela Justiça. A prisão foi decretada ontem pelo juiz Sérgio Moro, depois que o último recurso em segunda instância foi negado. Delúbio foi condenado por intermediar um financiamento fraudulento de 12 milhões de reais para o PT em 2004. O petista deve passar a noite na sede da Polícia Federal em São Paulo e seguir amanhã para Brasília. Pois é, ele já está indo, na realidade, para Brasília, né? Luquinha, falamos no começo do programa que a gente ia atualizar a situação aí da greve dos caminhoneiros na região, você vai entrar com a Dani, só que saiu uma notícia agora em todos os sites, o presidente Temer acionou as forças federais para desbloquear as estradas e diz que a minoria radical não cumpriu o acordo que foi divulgado ontem para o término dessa greve. Bom, conversar então sobre a greve dos caminhoneiros que a gente vem comentando no programa, que entra no 5º dia e causa reflexos pelo país. E apesar do governo e representantes de caminhoneiros anunciarem acordo para suspender greve, além da paralisação também nas estradas, tivemos manifestações e carreatas de vans, motoboys e até a paralisação de pescadores no litoral norte. Bora atualizar a situação nas estradas neste momento com a Dani. Dani, comenta com a gente um pouquinho sobre essa situação que vem complicando cada vez mais. Isso mesmo, viu, Lucas? As prefeituras aqui da região, por exemplo, têm cortado diversos serviços, transporte escolar, transporte de pacientes, o transporte coletivo em praticamente todas as cidades está funcionando com horário de domingo, menos ônibus nas ruas. Realmente é muito difícil encontrar agora um posto de combustível que ainda tenha gasolina ou etanol. A situação então está ficando complicada. Como você disse, teve manifestação também de pescadores que fecharam o canal de São Sebastião e Ilhabela. A balsa ficou paralisada por algumas horas. Neste momento está funcionando sim, mas está funcionando também com menos balsas, apenas uma em operação por conta
conta realmente da economia de combustível, viu, Lucas? Agora na rodovia Presidente Dutra, a gente tem pontos de manifestação em Pindamonhangaba, quilômetro 92, nos dois sentidos. Tem caminhoneiro por lá, mas não tem ninguém invadindo pista, bloqueando pista, viu? O tráfego está fluindo, sim, mas com muito pouco carro. Quem realmente tiver combustível e precisar trafegar pela Via Dutra não vai encontrar problema, tem muito pouco carro, muita gente ainda com pouco combustível. Em Caçapava, no quilômetro 130, também tem manifestação. Em Lorena, no quilômetro 51. A gente tem aqui mais informações. Na capital paulista também, em Rumo, também em Guarulhos, tem mais problemas. No Rio de Janeiro também tem alguns problemas na rodovia Presidente Dutra. Então, quem for realmente viajar vai ter que prestar um pouquinho de atenção, mas sem movimento de carro. Na rodovia dos Tamoios também tem manifestação de caminhoneiros lá, mas também não tem problemas. Eles estavam no quilômetro 67, mas sem problemas ali para quem precisar pegar a rodovia, porque não tem bloqueio de caminhões, viu, Lucas? Perfeito, Dani, obrigado. Eu estava comentando com a Sol aqui sobre o aeroporto de Brasília. A Solange cancelou, né? Já acabou o combustível, 2 voos já foram cancelados, o estoque de combustível já praticamente zerado, assim como em outros aeroportos do país. Então você precisa confirmar o seu voo se tiver alguma viagem marcada para este final de semana. Outra situação são os bancos de sangue, que estão sofrendo demais, porque as pessoas não têm como chegar até o banco de sangue, hospitais cancelando cirurgias que não são tão graves assim. Enfim, a situação está bem complicada e parece que está marcada uma manifestação para as 5 horas da tarde aqui na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos, hoje, Luquinha. Solange, comentar também da travessia de balsa, apesar de manhã ter tido essa manifestação dos pescadores no canal entre São Sebastião e Ilhabela, apenas 30 minutos de espera para o motorista, a gente percebe pouquíssimo movimento, porque as pessoas não têm como chegar de carro, porque está sem combustível mesmo, entendeu, Solange? Então, realmente está tudo parando, né? Conversar sobre o tempo, porque vem virada por aí e a gente confere agora na previsão do tempo, então. Para hoje, na Serra da Mantiqueira, a máxima é de 20 graus em Santo Antônio. Previsão de chuva agora à tarde, pequena, mas tem. O mesmo em Jacareí e Taubaté, máximas de 24 graus. Em Piquete, máxima de 25 graus. No litoral norte se repete também essa situação. Máximas de 24 em Caraguatatuba e Ilhabela, sendo que o tempo deve fechar mais por lá mesmo. Aqui em São José dos Campos, a temperatura hoje é máxima de 24 graus. Pequena possibilidade de chuva para hoje. E o final de semana não é diferente, máximas de 24 e 25 graus. E uma passarela desabou no Rio de Janeiro, a gente já comenta com vocês. E daqui a pouco também tem as dicas do veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal, que sempre cuida tão bem da saúde do nosso amigo bicho. Gatos que estão se coçando. Qual pode ser o problema? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Oh amor, você tá meu amor.